fortaleço a minha mente no sentido de que, infelizmente, a desigualdade existe. Infelizmente, a gente precisa combater. Mas é necessário para incomodar aqueles que estão acomodados. É zen, 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 preocupação, zen, problemas e rótulos só. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast, um lugar que você pode ser do seu próprio tamanho, sem frescura, sem padrões e sem rótulos. Um lugar de conversas descontraídas, leves, mas hoje a gente tem aqui um papo necessário. Eu tô aqui com a Stephanie, para mim, Tefa, íntima, minha prima, sangue do meu sangue. A Tefa, que é mulher preta, mãe, historiadora, professora e também ativista. Tefa, que prazer tê-la aqui. Me conta como é ocupar tantos lugares. Primeiro, oi, né? Prima. Obrigada pelo convite. Imagina, gratidão estar aqui. Acho que é necessário ocuparmos todos os espaços possíveis. Movimentos de diálogo são necessários para construir e transformar uma sociedade realmente naquilo que a gente se propõe, né? Uma sociedade justa, igualitária. Para mim, tá ocupando tantos lugares, assim, são desafios diários, né? Eu nunca falo por mim, eu sempre falo por vários. São movimentos de que a gente perceba que a sociedade precisa de porta-vozes pelas desigualdades, pelos descontentamentos, pelas diferenças que existem nos cotidianos. Então, quando eu ocupo e quando eu me coloco como representante de um movimento, esse movimento não existe sozinho, ele vem cheio de outras pessoas, com todos os seus processos de dores, de angústias, de revoltas. Então, me coloco justamente como a pessoa que pretende ajudar que essas vozes cheguem aos maiores lugares, aos todos os cantos, né? Hoje eu faço parte de alguns movimentos aqui em Joinville, fora de Joinville também, né? Faço parte do coletivo da Marcha da Maconha, sou presidenta do Conselho de Promoção da Igualdade Racial de Joinville. Que lindo. Sou professora, né? Já trabalhei em diversos campos dentro da escola. Já trabalhei na unidade prisional, educação escolar quilombola, educação de jovens e adultos. Também, né? Faço parte da escola de samba, que é a escola de samba da minha família lá de São Chico, a Imperadores do Samba, saudosos Imperadores. Né? Sou a carnavalesca da escola agora, então levando o legado da minha família, né? Porque toda revolta que a rua me mostra, eu percebo que ela precisa ser usada com um propósito de alguma coisa, né? Toda essa revolta que eu coloco, que vem desses movimentos, a revolta organizada, ela é isso. Você tá com ódio de alguma coisa, você tá cansado de sofrer uma opressão, e você entrar num movimento e esse movimento falar, cara, você não tá sozinha. Você pode ir lá e ajudar a gente, vamos lá, também vou te ajudar, é um movimento de troca, né? Então, até dentro da escola de samba, a gente precisa ter ódio e revolta para fazer acontecer, para o carnaval sair, né? E aí, quando eu me encontro nesse movimento, né, de estar sempre representando esses espaços, essas lutas, para mim é muito forte, porque a gente sente aquilo que a gente é, né? Pulsa, vibra, e é a própria energia, né, que a gente sabe que precisa dar. A vida é isso, ela é feita de energia. Então, essa troca, ela nada mais é do que a paixão de que a sociedade, a vontade de que a sociedade mude e perceba aqueles que não conseguem ter voz. Então, eu sou um corpo preto, uma mulher preta. Então, eu ser a representante de outros grupos oprimidos, de outros grupos silenciados, vulnerabilizados, é a própria reparação histórica, porque eu também estive nesse processo, né? Eu também fui lá no fundo, também sofri racismo, ainda sofro. Eu vou chorar. Gente, mal começou, socorro. E é isso, e aí eu me sinto assim, né? Me sinto essa potência, me sinto muito forte,
muito necessária à minha vida. Me sinto, assim, honrada e grata por ter a oportunidade de falar pelas pessoas, né? E não como se elas não pudessem falar por elas. É que essas pessoas estão vivendo a vida delas, trabalhando, estudando, tentando pegar um ônibus que não esteja tão lotado, fazendo 3, 4, 5 jornadas de trabalho, escala 6x1. Então, quando eu tô com saúde mental pra fazer isso, né? Porque é muito importante eu me cuidar pra mim poder ajudar a sociedade, ajudar os meus amigos, as minhas amigas. Quando eu paro, eu penso, cara, olha só o que eu pude fazer. Hoje eu pude ajudar uma mulher em situação de vítima de violência doméstica. Hoje eu pude conseguir uma cesta básica para uma família que não tinha o que comer. Hoje eu pude acompanhar uma criança que foi vítima de violência de estupro. Hoje eu pude fazer isso. E no meio disso tudo, né, eu tenho a minha própria vida para lidar. Tenho os meus próprios problemas. Que deles são deles, também são meus, mas eu sou um ser e fortaleço a minha mente no sentido de que, infelizmente, a desigualdade existe. Infelizmente, a gente precisa combater, mas é necessário para incomodar aqueles que estão acomodados, para aqueles que, sabe, acham que tá tudo bem, que tá tudo bom, que, eu acordei e a vida é ótima. Se a pessoa não olhar pro lado, não tem como. Se eu sei que tem gente passando fome na rua, se eu não parar pra pensar, pelo menos, não que você precise, né? Se você conseguir participar, se você conseguir entrar no movimento que faz à noite uma marmita pra uma galera da rua, cara, você já quebrou diversos paradigmas, diversos padrões, sabe? Se você movimentar em direção a uma sociedade mais justa, você já tá assim, ó, à frente. Porque as pessoas não querem que você ajude, as pessoas não querem que você se importe. A verdade é que tem uma coisa muito voltada pra dentro de si, né? E às vezes a gente não faz porra nenhuma, tá em cacos, mas tá só cuidando do seu próprio ser, de você. O outro, e o resto, e o ser humano, sabe? Então me coloco nesse sentido, assim, de que peço todo dia força pra aguentar, não é fácil, não tô romantizando aqui a militância, o ativismo, ocupar esses espaços, sabe? Tipo, gasto dinheiro do meu bolso, dinheiro que eu não tenho, pra às vezes ajudar pessoas que eu nem sei quem são. Saio de manhã, de tarde, de noite. Deixo meu filho com outras pessoas, levo meu filho junto. Meu filho conhece gente que ele só viu uma vez na vida. E ele nunca mais vai ver, porque que bom que a pessoa precisou de mim naquele momento e depois ela não vai mais precisar. Mas ser uma pessoa que ocupa esses espaços é ser integralmente isso. Não dá assim pra mim, sabe? Hoje eu não vou ser. Porque as pessoas ficam procurando, as pessoas sabem, é uma referência. Mesmo que às vezes eu pense, eu não quero ser, porque existem milhões, as pessoas me colocam nesse espaço de referência, né? Então aqui em Joinville, dentro daquele lugar que eu ocupo, dentro das pessoas que eu conheço, dos movimentos com o qual eu tenho uma união, né? As comunidades remanescentes também é um espaço que eu tô sempre presente, os aldeamentos indígenas. Então, assim, são espaços que são necessários estarem e terem visibilidades, porque é lá que a precariedade tá. Sabe? Muitas vezes são pessoas que não têm letramento racial, não foram pra escola, não têm acesso a mídias, não sabem usar o Instagram pra fazer uma denúncia, não sabem usar, sabe? Então eu me coloquei quando eu me descobri, né? Quando virou a chave, assim. Porque a gente é íntimas, a gente sabe que nem sempre eu fui assim, nem sempre essa Stephanie de hoje existiu. Eu sempre tive revolta, mas era uma revolta jogada às traças, assim. Tipo sem assim, direcionamento. Sem direcionamento. E aí, quando eu falei, cara, olha só o poder. Eu consigo me comunicar em público, né? Eu consigo falar com as pessoas, eu tenho sensibilidade, eu tenho afeto pra dar. Tenho muito afeto pra dar. E às vezes as pessoas que estão ali, elas só precisam de afeto, de carinho, de um olhar assim, de tipo, pô, cara, você vai, amanhã é outro dia. Porque é a mesma coisa que eu me dou, que eu me olho no espelho e falo, hoje é outro dia. Stephanie segura, sabe? Armo Black. Armo Black vai. Porque é a representação. Às vezes eu tô no ônibus, na correria, às vezes eu tô andando, e eu percebo as menininhas haitianas olhando pra mim,
numa cidade como essa que a gente tá, com o Black armado, é a própria falando, eu não preciso mais nada. Só o olhar de admiração pela minha existência que aquela pessoa tem, já faz eu pensar assim, ó, cara, que bom que eu sou, que eu pude chegar onde eu cheguei, sabe? Que bom que eu cheguei aqui. E tomara que outras bilhões, trilhões também se impactem e redirecionem o seu ódio, organizar o ódio, né? Porque senão quem ganha com a gente desunido é sempre eles. Os outros, os ricos, os poderosos, a grande burguesia brasileira e internacional também. Então, é o meu apelo. Organizem o ódio de vocês. Façam movimentos de transformação da sociedade. Tem gente por aí fazendo coisas incríveis sozinho. E pode fazer isso em coletivo. Porque, cara, é tão bom tu sentar numa roda, trocar uma ideia com alguém. Sabe, a pessoa fala assim, cara, eu tô passando por isso e aquilo. Aí tu fala, meu, eu também tô passando por isso e aquilo. Aí chega mais um, e todo mundo, tipo, o que a gente vai fazer agora? Uhum. Sabe, o que nós, periféricos, trabalhadoras, mães solos, podemos fazer? A famosa união faz a força, A famosa né? união faz a força. É aquele trabalho de formiguinha, né? Todo dia tem uma coisa pra fazer, tem alguém pra ser salvo, não é nem bem salvar, mas é alguém pra mobilizar, sabe? Mas no outro dia é outra coisa. E aí a gente vai pensando, né? E amanhã, o que eu vou fazer? Aí às vezes as pessoas perguntam, Stephanie, quer fazer parte? Eu falo assim, gente, eu quero fazer parte de tudo, me chamem pra tudo. Mas eu também preciso saber aonde eu vou pisar. Eu preciso pisar com verdade. Sabe? Eu não posso só entrar num movimento não é pro meu Lattes. Não é pro meu currículo Lattes que eu faço isso. Porque se fosse pro meu Lattes, eu tava fazendo mestrado e doutorado. E isso que eu faço não conta pontos lá na escolha de vaga pra ACT, dos professores. Não conta. É invisibilizado. E muitas vezes que bom que é invisibilizado, porque no sentido assim que não é pra ganhar seguidores, sabe? Não é pra isso que eu faço o que eu faço, né? Até porque não tenho nem rede social. Mas eu faço esse movimento mesmo pra fortalecer. Missão, sabe? Propósito. Missão de vida, assim. A missão da paz, sabe, cara? Parece que é uma utopia, mas se todo mundo se organizar bem certinho, a gente derruba a burguesia, porque tem muito mais trabalhador, tem muito mais pessoas precarizadas do que gente rica. E aí, como que eu vou não me aliar às pessoas que são parecidas comigo e não falar por elas? Então, quando eu me apresento como uma mulher preta, eu não falo por todas as mulheres pretas, óbvio, mas eu falo por aquelas que se identificam comigo, que se identificam com a causa, que se identificam com a luta. E dentro dos movimentos que eu sei que existem, a maioria é governado ou coordenado por mulheres negras. Porque nós sabemos que é um movimento de luta, de resistência. Então, a mulher negra é um ser resistente. É um ser que tem, historicamente falando, já dentro de um processo mesmo de escravidão, é uma referência para os seus. É a mulher que é chamada para benzer, é a mulher que é chamada para acolher, é a mãe que vai lá fazer, é a mulher que vai fazer um parto, é a mulher que vai fazer uma comida. É a mulher preta que vai fazer um movimento que as mulheres pretas que fizeram antes são os movimentos que eu faço hoje. Só que agora a gente chama. Só que hoje eu chamo de coletivo. Antes era quilombo. Então, como que eu não vou fazer o que eu faço hoje se as minhas também fizeram? Então, é um processo, né? Eu fui pra academia, eu me formei, isso também me ajudou muito, né? Me politizou, né? Me politizou bastante. Eu entendi muito mais a sociedade quando eu tava na faculdade. Porque eu sofri vários preconceitos lá dentro, por querer estar dentro daquele espaço. Perceber que eu tinha que pagar transporte, alimentação, faculdade, enquanto tinha gente chegando de Lamborghini na faculdade. Então, essa questão, esses lugares que eu ocupei, fizeram a Stephanie de hoje, né? O processo da maternidade foi muito difícil. A maternidade é um negócio que ninguém fala, só quando tu vai atrás. Só quando tu, tipo assim, ó, abre a venda, fala... Meu Deus, esse é o mundo da maternidade. É aqui agora que eu virei a própria Dona Onça.
Uhum. sabe? Com várias pessoas querendo dar várias opiniões. E aí tu pensa assim, cara, eu preciso me fortalecer, eu preciso encontrar mulheres que pensam como eu. E O eu meu maternar, né? com o meu maternário, eu preciso entender esse processo, sabe? Não é só sobre o que é bom pro bebê, mas é o que é bom pra mim também. Então, ocupar esse lugar de ser referência, né? Cara, eu sou uma mãe conheira, não sou só uma mãe. Tá entendendo? Que é esse lugar que eu ocupo? Eu amo o Brasil! Sabe, é verdade. Qual é esse lugar que eu ocupo como essa pessoa? Não tá desassociado. Eu não sou uma hora uma coisa, outra hora outra coisa, outra hora outra coisa, outra hora. Eu vivo isso. Então, ocupar todos esses espaços e ainda querer ser quem eu sou, ser aceita, ser amada, é muito difícil, sabe? É muito difícil as pessoas entenderem assim, ó, tipo, meu, essa pessoa luta pra caralho por todo mundo. E que horas que ela é acolhida? Que horas que alguém, sabe? Que alguém percebe as dores dela? Porque muitas vezes as pessoas que estão na linha de frente, elas se adoecem muito fácil. Porque é um lugar que não deveria ser de solidão, mas acaba sendo, né? Acaba sendo. Então, hoje eu faço muitos desses exercícios pra não estar sozinha, né? Pra estar sempre aliada com pessoas que são boas pra mim, que me fazem bem, né? E aí essas pessoas não são nem um pouco convencionais, são totalmente fora do padrão, são totalmente fora da caixa, são totalmente piradas, porque foi ali que eu encontrei, sabe? Eu encontrei e falei, meu, agora... Tô na minha tribo. Encontrei a galerinha do barulho. E aí tem sido assim, né? Já fazem muitos anos, né? Eu tenho essa caminhada, não começou agora. Eu acho que eu já tô uns 10, 12 anos aí, dentro desse processo de estar ocupando esses espaços. Tudo isso, Tafinha, o tempo passou, né? Tudo isso, o tempo passou. Eu não são mais jovens, adolescentes, não são mais meninas que ficam ficam no coreto de São Chico. O tempo passou, que massa. E hoje você tem um movimento, inúmeros movimentos, mas também o artivismo, né? Conta pra gente o que é o artivismo. Eu adorei esse nome. É chique, é chique. Artivismo. Então, o movimento do artivismo, ele é unir, né, a arte e o ativismo. Ele é um movimento de representação, através de diversas expressões de arte, de toda a desigualdade social, dos problemas que estão expostos na sociedade, que não são encarados como um problema, muitas vezes são coisas comuns ou cotidianas. E a arte, como artivista, a arte do artivista, ela tem muito mais impacto. Ela quer romper com paradigmas, ela quer romper com a norma. Ela tem uma liberdade que quando a gente tá só fazendo arte, a gente quer botar a nossa arte numa galeria. A gente quer botar a nossa arte num show com 50 mil pessoas, 100 mil pessoas. O artivista, ele tá preocupado como que ele vai causar um problema com a sua expressão artística. Como que ele vai fazer a comunidade tal pensar que eles estão passando por um processo de desigualdade, um processo de não reconhecimento do seu ser, da sua identidade. Quando um ativista se coloca, ele não tá preocupado com o fator econômico, porque ele representa aquilo que é a rua. Aquelas pessoas que são a rua, que vivem o cotidiano, que vivem as suas diversas problemáticas sociais. Então ele quer fazer o quê, o ativista? Usar todo o seu domínio, do seu conhecimento, né? Porque para fazer arte você tem que dominar um conhecimento, ou diversos conhecimentos, os múltiplos artistas que a gente tem. Então o ativista, ele vai pegar essa sua arte e ele vai colocá-la, né, dentro de um local. Ah, hoje eu vou fazer poesia, slam. Hoje eu vou fazer uma roda de narrativas. Hoje eu vou fazer uma pintura sobre só pessoas pretas. Hoje eu vou fazer lambes só sobre pessoas de rua. Hoje eu vou fazer uma crônica, um texto só sobre o processo migratório
dos haitianos em Joinville, por exemplo, assim. Então, ele vai pegar o contexto da realidade e vai transformar isso numa arte. E essa arte vai ser, né, não vendida, não divulgada, muitas vezes, né, nem vista e nem reconhecida como uma arte. Porque não segue um padrão, né, não segue uma caixinha. Não é pra caber dentro de um lugar, é pra abrir as cabeças, as mentes, os corações. Muitas vezes uma arte, um artivista, ele vai dilacerar o seu próprio ser, vai jorrar na tua frente pra tu ser atingido por uma gotinha e falar, meu Deus, é isso. Então, quando a gente tem, né, peças de teatro, por exemplo, que estão lá evocando todas a violência social que as mulheres periféricas sofrem, ou as crianças periféricas sofrem, esse tema tá na sociedade. O artivista é isso. Ele levou pro teatro um tema que na rua ninguém nem quer ouvir. Porque o artista vai levar pra rua, pro teatro, um tema comum. Uma releitura de nananã, de... Um romance. Um romance. Uma história com final feliz. É uma história com final feliz, uma conto do Era Uma Vez. E aí o artivista, ele vem nesse sentido, assim, né? Tipo de tapa na cara, presta atenção. Arte é revolução, a arte também é revolução, sabe? Porque, assim, ó, né, uma coisa que eu tinha muito, que a academia, infelizmente, me trouxe, que é essa demagogia. O que é isso? Falar. Às vezes tu tá numa comunidade onde a galera não tem letramento pra isso. E aí tu fica fala. E a galera não se sentiu impactada. Porque às vezes tu tá falando termos e conceitos que não acessam a pessoa. Meu, mas aí às vezes tu faz uma poesia, tu canta uma música e a galera tá aos prantos pensando, eu passo isso todos os dias. Daquilo que tu acabou de falar. Porque não fluiu no sentimento, não fluiu na energia. E a arte, ela transforma a realidade. Pelo menos ela quer, né, colaborar com esse processo de transformação. Então, eu sempre gostei muito de poesia. Só que eu sempre fui muito podada por isso, né? Porque nunca era uma coisa muito da escola, aquela coisa que a professora ensinava. Eu gostava de escrever sobre as minhas dores. E eu lembro perfeitamente um dia que eu fiz um caderno de poesias e a minha professora olhou pra mim e falou assim: meu, você é triste, né? Tu escreve cada coisa triste. E eu tava fazendo o quê? Escrevendo sobre a minha vida. Ou seja, a minha vida era triste. Num processo, as minhas dores, as vulnerabilidades, as fraquezas que eu não conseguia me livrar, né? Os vícios que eu tava entrando ali na adolescência, entendeu? Os traumas que eu tava reproduzindo da minha infância. Então aquilo tava me corroendo. E era uma forma de... A única forma. Porque a minha mãe, infelizmente, não tem sensibilidade pra ouvir essas coisas. Meu pai não tava nem lá pra ouvir essas coisas. Meu irmão também não tinha sensibilidade pra isso. Então, o único movimento que eu tinha... E nem essas pessoas, elas não me afastavam. Só que elas não me acolhiam como eu queria ser acolhida. Eu esperava que elas, sabe, me dessem assim, meu, vai lá e faz isso. Mas ela falava assim, mas isso vai passar. Isso é passageiro. Isso é coisa de criança. Quando eu pensava assim, tipo, meu, cara, eu tô, sabe, meu, sufocada. E aí eu escrevia. Participei de vários concursos na escola, de poesias, Aí eu, né, pensei assim, vou fazer isso, vou viver disso. Fui pra faculdade de letras e lá o meu mundo caiu, porque daí foi vários casos de racismo, assédio que eu passei na faculdade. E aí, bloqueio total. Nem arte, nem cultura. Só, tipo, trabalho, casa. Até trabalhava com uma coisa que eu gostava, mas não tinha... Desencaixado. Eu tava silenciada. Eu era um ser silenciado. Eu não tinha uma expressão da minha própria voz. Eu falava aquilo que pediam, eu cumpria um horário, eu fazia isso. E aí, um dia, assim, andando com essa galera louca, com essa galera
pra frente, essa galera que gosta que entende a arte como uma necessidade humana, porque se não fosse assim, os homens da caverna não tinham pintado lá a arte rupestre, entendeu? Se não fosse uma necessidade humana de continuidade, eu fui fazer uma poesia. Fazer uma poesia, assim. E ali, assim, o negócio fluiu. Nossa, e depois daquilo todo mundo falou, cara, tu faz isso de improviso, assim, né? E aí eu falei, cara, eu sempre fiz isso. Só que reacessei esse espaço, assim. Porque foi permitido voltar aquilo pra mim, sabe? O trauma disso foi muito complicado pra mim. Porque daí foi na escola, foi na faculdade. E eu sou professora hoje. E eu incentivo muito os meus alunos a fazerem arte. Ah, não sei desenhar, então vamos escrever. Não, vamos cantar, então vamos ler, então vamos escrever, vamos fazer qualquer coisa. Vamos ler um livro. E a partir desse livro, tu vai reescrever uma coisa que você sentiu, faz um desenho. Ah, quer fazer alguma coisa que seja na internet, no computador, faz também, sabe? Mas faça. Bote pra fora toda a sua dor, toda a sua revolta. Há várias formas de se expressar, né? E quando a gente tá no contato com os adolescentes, eles são criativos. Problemáticos e criativos. O mesmo jeito que eu era. Só precisava... É legal reconhecer, massa, é isso, é verdade, é verdade. Só precisa de alguém, sabe? Direcionamento, né? Aquilo que eu tava falando. Direcionamento. Direcionar. Então, assim, quando eles olham pra mim fazendo uma poesia, a professora tá lá fazendo uma poesia, eles falam, cara, eu também quero fazer. Professora, como que faz? E aí eles escrevem, quem não consegue ler, quem consegue falar em público, escreve. E aí eles vão criando conexões entre eles mesmos, redes de apoio entre eles mesmos. Lindo. A partir, assim, de um local que eu me coloco, que é o artivismo. Então, hoje, né, eu sou uma artista não remunerada, uma ativista não remunerada, mas muito feliz. Mas muito feliz desse processo. Porque eu tenho ido a lugares que se não fosse o ativismo eu não iria. Tenho falado com pessoas, acessado pessoas, me conectado com pessoas, e só pelo conhecimento que eu tenho não seria isso possível. Eu tenho que usar o meu conhecimento e transformar ele com a minha arte, em virar alguma coisa para chegar até você. Então, às vezes eu consigo encantar uma pessoa que tem 60, 70 anos, uma música, cara, eu me sinto muito feliz. Me sinto muito feliz. Porque não é nem sobre cantar bem ou cantar mal. Não é, o ativista não quer essa preocupação, essa caixa. É a entrega, né? E o retorno. O retorno é aliviador, assim. Aliviador. Impagável. Impagável. Por isso que você é uma artista não remunerada. É sobre isso também. Mas é necessário também fazer um contraponto, né? Porque o ativista, ele também é um ser, né? Que consome, que vive, que... Sim, né? sim. Então, né? Se existem pessoas que gostariam de apoiar esses movimentos, é importante as pessoas também saberem que é possível dialogar com arte e dialogar com desigualdade, com opressão, com resistência, sabe? Porque quando você pega uma criança pra ela pintar, se autopintar, e, cara, ela olha pra ti e fala, prof, eu posso me pintar da cor que eu sou? Eu posso me pintar com o meu cabelo igual o seu? É isso. Entendeu? Então, tipo assim, não quero ser remunerada por isso, mas preciso ser remunerada por isso. Importante. Entende? Então, assim, é aquele contraponto. Aonde que eu vou, aonde que eu me ocupo, mas também é necessário que eu faça isso tem que ser falado, né? Um artista é um ser humano. E um ser humano consome. E precisa, né? Eu ainda tenho outras formas de me remunerar. Mas tem gente que tá na rua aí, fazendo malabares. E não quer. E se ela não for remunerada por isso, não visto como uma arte, como que ela vai viver? Porque daí ela tem que entrar na caixinha, ela tem que entrar no... Então nem todo mundo quer estar dentro da caixinha. Nem todo artista vai ser um ativista. Infelizmente. Tem gente que faz quadros belíssimos, né? Tem técnicas incríveis. Mas é um artista, bom artista. Mas não é um ativista, né?
Então hoje eu me coloco assim, e foi um termo assim que demorou pra chegar pra mim. Eu sempre tava fazendo aquilo, fazendo arte, fazendo resistência, e aí um dia alguém... então é isso. Artivismo, eu achei sensacional. E não parece que a gente tá... É aquela onomatopeia, né? As palavras construindo... As novas palavras construindo novas coisas. Então, não tem por que a gente ter... não tem espaço, não tem isso. Tem espaço pra tudo. Né? Tem tempo pra todas as pessoas mostrarem do que elas são capazes. Então, tem rua pra quem é da rua, né? E tem galeria pra quem é de galeria. Um dia, tomara quem saiba, a nossa arte, nosso artivismo esteja lá na galeria, mas não como um objeto de consumo, mas um objeto de resistência, valorizado por aquilo que ele é, mas que ele nunca esqueça de onde que ele veio. Sabe? Porque um artista não vai botar a sua arte na rua. Porque não vai dar mídia, não vai dar visibilidade, né? Ele não vai perder o tempo dele, né? Muitos acham até que estão incomodando. A gente faz arte na rua sabendo que incomoda. Sim. Incomoda. Artivismo é pra incomodar. Eu separei umas perguntas aqui pra você. Eu falo aqui sobre esse artivismo, que é importante, né? Que ele tá ligado com ações práticas e não só essas postagens nas redes sociais. E como você, como ativista, como você percebe isso? Essa prática e não essa mídia, né? Essa exposição, assim. Como que você lida com isso? Como que é isso pra você? São necessários que a gente entenda, né, como ativista, assim, que a mídia é importante, porque ela dá bastante visibilidade pra todas as causas, né? Eu não ter rede social é uma escolha minha, mas eu sei que para diversos movimentos do qual eu faço parte, a rede social é um movimento de receber, as pessoas receberem as nossas informações por primeiro, né? Só que assim, e ali a gente difunde conhecimento, informação, revolta, casos de diversos outros lugares, ajuda a denunciar diversas coisas, então não é que seja contra, né? Mas a gente tem que saber fazer um bom uso. Não adianta você postar lá, hashtag Vidas Negras Importam, quando no teu ciclo social você não tem uma pessoa preta que é teu amigo, teu irmão, teu brother, sabe? Sangue do teu sangue, tu peita a parada pela pessoa. Não adianta postar lá Vidas Negras Importam quando você não consome conteúdo de pessoas pretas na tua rede social. Quando você só tem contato com pessoas pretas, quando você tá em situações que você, sabe, não esperava que tivesse pessoas pretas ali. E é isso que é a questão, né? A ação é diferente do retweet, do repostagem, do likezinho, né? É mudar mesmo o teu próprio pensamento pra que a campanha que tá lá na internet seja um movimento de expansão daquilo que você acredita. Mas não será aquilo ser a tua única ação. Tá tendo tal coisa, sei lá, tá tendo, por exemplo, uma PEC contra a demarcação pela apoio às demarcações de territórios indígenas, por exemplo. Eu vou lá e reposto. Legal, muito obrigada, mas você assinou primeiro? Você assinou? Aí depois de assinar, você leu? Você sabe pra qual território indígena que tá se direcionando isso? É pra todos os territórios. Não é uma coisa igual pra todo mundo. Sabe? A internet faz parecer que todas as causas são iguais. Que tudo é muito simples de resolver se você compartilhar. E aí, tipo assim, isso não chega onde tem que chegar, que é no próprio movimento que tá na rua, que tá se organizando na aldeia, que tá se organizando no quilombo. Então, assim, por exemplo, né, essa questão da mídia e do ativismo, né, são movimentos que são necessários, né, mas as ações práticas têm que estar muito à frente, né, do que é a postagem no Instagram. Né? Não tem como não pensar assim, pra mim, né, dentro do mundo que eu vivo, da urgência que eu sei que os movimentos precisam. Sempre vai ter um movimento esperando alguém participar.
muito mais do que só uma postagem, porque essa é a segunda parte do ativismo. Ativismo midiático. A gente, enquanto ativista, sabe que existe isso. A gente sabe, porque olha só o que foi, né? As mídias são muito importantes. Né? Hoje a gente tem aí questão de algoritmo que não faz chegar. Não faz chegar o conteúdo nas pessoas. Entendeu? Não chega, porque eles cortam mesmo. Eles cortam as pautas, as discussões, para não ser um ambiente politizado o Instagram. Então, assim, até nisso a gente não pode esquecer que é importante a gente ocupar esses espaços das mídias, né? A gente tem diversos coletivos negros que bombam com seus conteúdos na internet. Cara, isso é incrível. Sabe? Isso aí pra mim é incrível. Porque há muito tempo atrás, isso não existia. Para uma pessoa negra escrever um livro, era uma dificuldade. Hoje a gente tem páginas de cunho informativo sobre a população preta no Brasil que tem mais de milhões de seguidores. Só que esses seguidores precisam ser antirracistas, antes de serem só lovers. Nas suas práticas cotidianas. Porque precisa. É a mesma coisa com o teu canal. Você não quer que pessoas que não entendam aquilo que você faça estejam ali. Vai chegando. Começa a consumir o conteúdo. Mas não leva. Não sai. Aí sai daqui, ouve o podcast. Aí sai daqui com preconceito, com falas machistas e racistas. Tu vai falar, pô, tu ouviu o que a gente falou? Tu ouviu lá quando a gente falou sobre saúde? Tu ouviu lá quando a gente falou sobre práticas de saúde? Aí as pessoas escutam, compartilham, dão like, dão parabéns, mas não... Mas o que impactou isso pra você, né? O que mudou? O que mudou? Como que te serviu, né? O que te serviu? Como que te coube, te atravessou? Essa fala foi importante? Te fez repensar? Te fez rever, de repente, atitudes? É isso, né? Isso me atravessou? Ou isso entrou por um ouvido e saiu por outro? Né? Que são grandes possibilidades. Sim, a gente trabalha com essas possibilidades. Como é tudo muito assim na internet, infelizmente, é o que pode acontecer. Mas aí que tá, né? Quando a pessoa busca o negócio, busca a informação, a gente espera que ela tenha, né, o mínimo da interpretação daquilo que foi falado e colocado em prática um pouco daquilo que ela entendeu. Né? Não dá pra simplesmente ouvir, calar e seguir como se tudo tivesse normal. Porque, e o tempo que tu deu? E o tempo que tu deu pra isso? Porque um podcast é 1 hora. Um vídeo, um filme que tu vê alguma coisa que vai te mudar, vai tentar, quer te transformar. Né? Você tá dando um tempo pra isso, pra você fingir, né? Que não... Tem uma pessoa numa das práticas de uso da medicina da ayahuasca que eu fiz, que ele falou justamente isso. Isso também me mudou, assim. Ele falou assim, Stephanie, tem gente que vem aqui, usa a medicina, pede, chora, e, né, entrega tudo na cerimônia, e volta pra casa normal. A medicina mostrou tudo aquilo que ela tinha que mudar e fazer, e não sei o quê. E a pessoa volta pra casa com os mesmos vícios, com os mesmos traumas, com as mesmas coisas. Sofreu, né? Porque às vezes tu vê um vídeo de uma violência policial, aquilo te impacta, te dói. Nossa, tu fica assim, né? A pessoa vai ficar impactada. Aí, do nada, ela tá na rua, andando lá com o seu privilégio branco, tá vendo uma pessoa preta sendo abordada pela polícia. Ela, eu não vou me meter, né? Porque, né? Cara, olha só. Você viu o que acontece quando a polícia aborda um jovem preto na internet. Pega teu celular, então, começa a filmar. Vai lá e pergunta se aquela pessoa tá bem, sabe? E se a pessoa fez alguma coisa errada, legalmente falando, não foi você que fez. Você tá pelo menos sendo empático com uma pessoa que possivelmente tá sofrendo uma repressão policial. Então, como que aquilo que você vê no cotidiano... Aquilo que só você compartilha, e aí, né? Além
da teoria e na prática, né? Como que eu vou fazer? Né? Então, quando veio esse negócio, quando esse curandeiro falou isso pra mim, foi muito real. E isso é totalmente o que eu vivo, né? Eu coloco, assim, isso muito no meu dia a dia. Porque eu não sou quem eu sou, fingindo ser, né? Não faço o que eu faço pra me mostrar. E que as pessoas possam ter esse mesmo compromisso, sabe? Com quaisquer que sejam os seus movimentos. Qualquer que sejam os seus movimentos. Porque que sejam verdadeiros, né? Entrega. Leais com aquilo que a gente sente, o que a gente é e que faz sentido pra gente, né? Eu acho que é isso, assim, que possamos ser verdadeiros, né? Com a gente, com aquilo que pulsa dentro da gente mesmo, né? Que massa. E tem que estar muito alinhado com a tua vivência, né, cara? Tipo assim, não venha querer ocupar espaços de lugares de outras pessoas. Também tem isso, né? Porque na internet todo mundo tem lugar de fala na internet, né? Que é só repostar, é só compartilhar. Mas o cotidiano da rua, dos movimentos, das resistências, não. Né? Não dá pra, às vezes, você que tem trabalho fixo, querer falar pela pessoa que vive na rua. Tipo, vai ter, claro que vai ter. Mas você precisa entender qual que é o seu lugar pra você poder falar sobre essas pessoas. Porque eu falo por quem eu falo com a permissão de todos eles. Porque eu não vivi isso, mas as pessoas entendem que a minha causa é tão verdadeira que eu posso falar por eles. Eu tô lutando pela justiça. Por uma justiça social. Então, também tem que ter esse lugar de entendimento, né? Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquilo. Se eu não tenho nenhum movimento, aonde que eu posso existir, coexistir? E aí tu vai ver que aonde que tu tava é muito cômodo. Ai, aqui só tem gente igual a mim. Aí eu vou pra outro lugar. Olha, aqui já não tem tanta gente igual a mim. Já tô mudando a minha cabeça. Agora eu cheguei num movimento onde eu não esperava chegar. Estou conversando sobre coisas que eu não esperava fazer. E estou indo em lugares aonde eu nunca pensei em ir. Cara, parabéns. Você tá fazendo um movimento de sair da caixa. Furar a bolha. Pegou ali a agulhinha e... Furou a bolha. Sabe? Ai, é isso. É isso. Vamos lá! Muita pergunta! Muita coisa, né, coisa. cara? A sociedade, ela tem demonstrado o quanto é importante a gente ter esses espaços pra falar sobre. Agora, saindo aqui um pouquinho, você é professora, né? E como são as suas experiências, assim, na sala de aula? Agora vamos ocupar um outro espaço, assim. E... Stephanie, professora, e aí, como que é esse espaço? Ai, gente, tomara que os meus alunos me vejam. Manda depois lá. Vou mandar o linkzinho pra eles. Cara, é muito bom ser professora, sabe? É muito bom, assim, às vezes eu fico tipo, cara, eu sou a professora, sabe? Eu não cheguei nem na metade da onde eu quero chegar. E eu sou a pessoa que eles estão lá esperando, sabe? Pro bem ou pro mal, eles estão me esperando. Eles precisam da minha orientação, eles precisam que eu converse com eles. Eles precisam de trocas sinceras, eles precisam de esporro. Eles precisam de uma educação, né? E aí tem sido assim, né? Saí da faculdade, me formei. Num mês depois, eu tava dentro da sala de aula, dando aula 40 horas de manhã e de tarde para todas as turmas da escola, um lugar periférico aqui em Joinville. Aquilo lá da faculdade... Ninguém me disse. Ninguém me ensinou. Não tinha aula sobre, tipo, como não chorar quando o aluno briga contigo. Tinha, entendeu? Tu tem que manter a ficar posturada aqui, tipo assim, vai pra diretoria, depois a gente se fala, porque você tem que exercer certos padrões de comportamento, porque a escola é uma reprodutora de padrões de comportamento. Bate sinal pra entrar, bate sinal pra sair, todo mundo come, fila pra comer, fila pra isso, senta, levanta. A escola, infelizmente, ainda tem isso. E nem sei se um dia vai mudar, tá? Porque a gente tem formas de ensino, né? Que são decoloniais, que são antirracistas, que são outras formas de pedagogia, mas ainda inseridas dentro de um sistema educacional.
né? Tem várias críticas em relação a essas práticas, assim, tão enrijecidas. Ai, não pode tirar os alunos para ir para a biblioteca. Ai, não pode fazer aula no pátio. Ai, não pode... Ai, tu é professora de história, não pode ir pra quadra. Ai, tu é professora... Não pode levar eles para fazer aula de campo. Ai, tudo um perrengue. Já é precarizado, sucateado. E aí, não pode. Vários nãos, né? E aí, aquela certa competitividade dentro do ambiente escolar que é totalmente desnecessário, né, cara? O professor que tem tantos anos, com o professor que acabou de chegar, um mundo de se degladiando, as pessoas se degladiando em vez de se unirem. E aí a gente fica como, né? Querendo mudar o mundo e esperando, assim, tendo que bater na porta, em vez de... A gente tá aqui pelo mesmo propósito e aqui dentro a gente tá se matando. E aí, assim, né, tenho feito movimentos muito fortes com a educação. Muito fortes. Muito, assim. De, às vezes, pensar, cara, aconteceu um negócio aqui e foi porque eu fiz isso, sabe? Foi porque eu pensei nisso, eu planejei isso, né? Também tem isso. Ser professor também é um processo de planejamento. A gente leva trabalho pra casa. Eu lembro a primeira vez que eu fui nessas indas e vindas, assim, eu fui fazer prova, e aí, vou fazer, a prova não faço prova, atividade, assim. E fui fazer uma atividade, só que daí eu tinha 4 oitavos anos. Em vez de eu pensar numa outra atividade, eu fiz atividade pra eles escreverem coisas. Só que, tipo, pensa, são 30 alunos, então são 30 alunos. Tipo, Vezes 4. Eu tinha um monte de coisa pra corrigir. E aí, das outras salas também. E foi acumulando. E chegou um dia que eu, tipo assim, eu não tinha casa. Eu tinha folhas. Não tinha sofá. Eu tinha textos pra sentar. E assim, pastas e pastas e pastas. E eu comecei a rever formas de acessar os alunos, né? Rever formas de chegar até o aluno. Sem ser aquela pedagogia da prova. Sem ser aquela didática, na verdade, da prova. Né? Sem ser aquela coisa assim de todo mundo vai fazer tudo igual. Não. Hoje eu divido a sala em 4. Uma equipe vai fazer isso, outra equipe vai fazer aquilo, outra equipe vai fazer aquilo, outra equipe vai fazer aquilo. Ah, professora, é isso. É diferente, porque tem que ser diferente. Ah, hoje é prova oral, tem prova oral. Hoje é ditado. Hoje a gente vai sair da sala, hoje a gente vai ficar. Hoje a gente vai ver filme, amanhã a gente não vai ver. Amanhã a gente vai sentar em roda aqui na sala. Demora 15 minutos. Mas, pelo menos, eles estão olhando pro outro lado. Né? Não estão um atrás do outro. Né? Não estão um, assim, ó, um não vendo a cabeça, o cabelo do outro. Existem várias formas de né? E sair, talvez, desse mesmo, né? Do que é assim, é um sentado atrás do outro, né? E trazer essas experiências, né? Não é porque é uma escola que precisa ser... É isso, tipo, pô, professora de história não posso ir pra quadra. Tá, é só professora de educação física que pode ir pra quadra? Tipo, a gente não pode fazer uma... Eu sou de história, então eu tenho que ficar dentro da sala de aula. Tem que pegar o livro didático e encher o quadro de livro didático. E aí, talvez até sair desse lugar... das crianças e os adolescentes que precisam dessas informações, dessa educação, né, para saírem dali com realmente aprendizados para a vida fora dali, Sim. Né, quando o mundo estiver esperando esses seres humanos, né, e eles saírem desse lugar, ai, que saco ir para a escola. E de repente, talvez a didática, a forma de ensinar, traga mais interesse pra eles, né? Porque talvez o que a gente tá cansado é isso. É mais do mesmo. É todo dia, é verdade. Pensando por esse... Nunca tinha parado pra pensar por esse ponto, assim. Mas é isso. Tem horário pra sair, tem horário pra entrar, bater o sinal, sentou na carteira. Tantas horas... Né? E qual que é a minha capacidade de absorção desse conteúdo? Por quê? Porque estou ali, de fato, interessado e presente naquilo. Eu tô ali porque, pô, tem que cumprir, né? A aula de tal a tal, tô aqui. Eu realmente, eu era essa aluna. Total. Sim. Total. Tava olhando pra tudo, pensando em nada. Porque não chega. Doida pra sair da sala. Não chega. Não te incentiva a pensar. Não te doida incentiva pra sair da sala. Daí é aquela coisa, né? Toda hora pede pra ir no banheiro, pra poder dar um rolezinho, dar uma voltinha, sair daquele quadrado. E hoje os alunos não precisam nem sair, porque eles têm o
celular na palma da mão. Entendeu? Na nossa época Né? nem tinha. Já tinha que sair e fazer sinalzinho pra amiga na outra sala pra ela entender e ir no banheiro também. Pra poder fazer um pouquinho, o negócio assim, dar uma descontraída, Entende? né? E aí, assim, a escola tem sido, né, a minha casa, né? Moro quase na escola. Agora eu tô dando um tempo, esse ano ainda não tô dando aula. Na instituição escolar, né? No âmbito escolar, mas, né, leciono dou aula na vida, né? Que é isso, mais ou menos, assim. E aí eu já, como eu falei antes, né? Eu tenho só 5 anos de experiência de sala de aula, que eu me formei, né? Então eu já fui lá logo dar aula. E só que eu já fui pra vários lugares pra dar aula, né? Eu fui pra vários lugares. Primeiro movimento que eu fiz foi na educação escolar quilombola, que é um movimento, então, de ensino aos jovens e adultos, que vai trazer as práticas, os saberes, vai reconhecer a ancestralidade, a oralidade, vai reconhecer e vai dar visibilidade a conteúdos que não tem visibilidade na escola, no currículo tradicional, né? Vai te dar maior flexibilidade, porque você trabalha por projetos, você trabalha com conceitos, você tem menos alunos dentro de uma sala. Você tem adultos, né, que às vezes se engajam mais rápido ou não, ou são mais reativos também. E aí, assim, né, dentro desse movimento da educação escolar quilombola, pra mim foi tudo. Porque, eu pisei num território original, tradicional, com os meus alunos. E aí, aquilo, falei, cara, me achei, né? Me achei, tava em casa. Eu fiquei alguns anos dando aula lá. Que massa. Foi incrível, assim, né? Hoje eu não dou mais aula lá na comunidade, mas eu tenho um afeto, uma relação sincera, com a comunidade da Tapera, lá de São Chico. Que, né, é esse reconhecimento, assim. Eu as reconheci enquanto elas me reconheceram também. E a gente foi criando laços e percebendo que nós somos parentes, na verdade, né? Parentes distantes de algum movimento. As nossas famílias chegaram a lugares diferentes dentro de São Chico. Mas nós nos vimos como parentes, né? De seres, né? De pessoas pretas dentro de São Francisco. E aí a gente chega... Aí só que eu comecei a me acomodar. Tava muito tranquila. E daí eu dava aula lá, dava aula pras crianças, no ensino regular. De 6º ao 9º ano, né? Que é a história. Já dei aula no ensino médio, assim, mas não é a minha experiência preferida, porque os adolescentes do ensino médio, eles são muito reativos, às vezes, né, a novas informações. E eu fico assim, tipo, eu quero colocar arte, eu quero colocar poesia, e eles, mas não é aula de história. Eles já estão condensados, a cabeça deles já tá fragmentada. Eu dou aula no ensino médio, mas assim, é sempre muito mais difícil acessar, muito mais difícil. Certo. E aí eu dou aula no ensino médio, daí dou aula pras crianças. Dou aula no ensino médio, dou aula pras crianças. Tava dando aula na educação escolar quilombola. Falei, não, mas eu preciso fazer alguma outra coisa. Não tá sendo suficiente. Não tô achando que eu tô podendo dar aquilo que eu posso dar, né? E aí eu me coloquei pra dar aula na unidade prisional. Educação em espaços de privação de liberdade. Aí tu vem que a educação liberta num lugar que não pode ser liberto ninguém, né? Cara, e aí, tipo, eu pensei, porra, olha só quem eu sou, onde fez eu chegar. Porque daí eu tava, assim, inserida num contexto de pessoas, né, que tipo assim, cara, vivi uma vida privadas de viver. Porque se as crianças lá tinham horário pra comer, eles também lá têm horário pra comer, lá também tem horário pra dormir, mas eles não têm horário pra ir embora. E eles ficam na angústia te esperando tu voltar. Porque tu é o único acesso do mundo externo que eles têm. Então a aula também não pode ser maçante, mas também não pode modernizar porque não tem recurso lá. Também passa por revista, também faz isso, as tuas coisas, entendeu? Uma puta de uma experiência. Tu passa por raio-x. E pra você? Cara, foi assim uma das coisas mais fodas que eu já fiz. Sabe? Permitir conversar com pessoas que fizeram coisas que são socialmente vistas como crimes e conversar com elas
sobre aquilo, e sobre o assunto, e sobre a minha vida, e sobre a vida delas. E fazer, assim, esse ciclo funcionar, sabe? Muitas vezes é uma lealdade que eles colocam, que a gente cria, sabe? Porque eles sabem que é você, né, enquanto professor, enfim, que é o mestre ali. Eles têm muito respeito, Amanda, muito respeito. Eles falam ô, Sora, não sei o que, Sora, não sei o que, Sora, e papapá, conversa, e vai. Aí, foi mal, Sora, não sei o que. Porque sabe, né, Sora, agora é o único momento que a gente tem pra conversar, não sei o que, não sei o que. Mas eles também sabem que é um espaço escola de sala de aula. E precisa, né? Precisa fazer isso, precisa ter os processos, né? De passar atividade, de passar isso. Mas a lealdade a cumplicidade do negócio, mas não é aquela coisa íntima, deles saberem da minha vida íntima, do que eu faço no meu mundo exterior. Não. Não, é assim, ó, deles olharem e falar, pô, Sora, tu tem uma cara de ser foda. Tem cara de fazer umas coisas foda lá fora, Sora. Tipo, das pessoas te olharem e identificarem que são pessoas que passaram por problemas, desigualdades e te olhar. Que menino de escola, de colégio público, que o papai busca na escola e leva na escola e compra o lanche na escola, não consegue te ver. Não consegue te ver. Porque ele não tá naquele mesmo lugar que você. Né? Não passou por aquilo que você passou. E muitas vezes por isso que eu não consigo acessar o pessoal do ensino médio, porque tem essa disparidade da vivência. E como eu tenho muito essa questão da pedagogia do afeto, do contato, eu vou me afeiçoar aquelas pessoas que são já invisíveis aos outros professores. Porque eu sei que é elas que precisam de mim. Então, quando eu fui parar dentro da unidade prisional, era só mais reflexo daquilo, né? Então, eu já vinha estudando um pouco sobre a questão das unidades prisionais. Eu tinha feito um processo de estudo mesmo, né? Entender o que é, como que funciona, o que é uma saidinha, o que é uma sacola, o que é uma remissão penal, o que é saída com tornozeleira. Então, fui fazendo esse processo de entendimento. Falei, opa, peraí. Pra poder ocupar esse espaço, pra poder ocupar nesse lugar. Claro. Agora eu sou a professora nesse lugar, né? Então, dei aula em 2 unidades prisionais, lá em São Chico, inclusive. Gosto muito de voltar pro meu lugar, assim, né? Gosto muito de voltar pra casa e, tipo, dar tudo aquilo que eu peguei do mundo e levar pra minha casa, pras pessoas que eu convivo, porque é isso mais ou menos que eu também tenho como missão, tipo, transformar aquele lugarzinho lá, melhorar aquele lugarzinho lá, melhorar aquelas pessoinhas lá, né? Então, tenho feito muito isso. E também fui pra educação de jovens e adultos no ensino regular, né? E daí também, uma loucura, assim, trampo, galera trampando, muito, muito trampo. Adulto, cara, que estuda e trabalha. Cara, é sufocante. Por isso que eu falo pros meus alunos, estudem agora, porque, claro, é trabalho cuidar do irmão em casa menor, é trabalho fazer o almoço em casa, é trabalho lavar louça, é trabalho limpar a casa, é trabalho. Mas não é como você precisa se locomover, engolir sapo de chefe, né? Igual quando os meus alunos do EJA fazem, né? Que além de cuidarem da casa, as mulheres cuidam das casas, dos filhos, dos maridos, vão pra escola e trabalham. Então, tipo, quando eu entrei lá naquele espaço, a gente tava bem num processo, assim, de política, né? De mudança ali no cenário político no Brasil. E aí eu falei, gente, vocês não estão entendendo, né? Que precisa. Então a gente começou lá da base. O que é esquerda? O que é direita? O que é isso? O que é política? O que de verdade é? O que é a Constituição brasileira? Tem gente que tinha... Eu tenho alunos de 60 anos, 58, e nunca nem viu a Constituição, nem sabe pra que servia. Então é um processo... o que é esquerda? O que é... Não sabem. Então não sabem por quê? Não é interessante que as pessoas comuns saibam. Porque se elas têm conhecimento, elas têm um poder de cobrar que aquilo seja conforme, pelo menos, aquilo que é. E também na cidade, elas, de certa forma, já estão produzindo para a sociedade, né?
Elas também não precisam se Não, esforçar muito, não, se né? não querem, Pra saber além do que já... Não, tá produzindo, aqui tá massa, tá... saiba né? isso, saiba isso aqui. Entendeu? Por que que vai querer saber mais do que... Não ouse querer mais, né? Não ouse querer mais, porque toda vez que a gente fazia esse movimento na escola, a gente via isso como um movimento de nossa, vocês estão tirando lá do chão essa guriadinha, tipo, sabe? Estão tirando da caverna os alunos do EJA e trazendo eles pra visibilidade da escola. Então a gente ficou muito nesse movimento, assim, de, né, de contra-colonial, contra, né, ser contra aquela norma que se impõe de conteúdo, de histórias, de vivências, de narrativas que tem dentro da escola, que é muito comum, né? Então esse é um movimento, né? De romper mesmo com essas classes, com essas faixas que não... Ai, só pode até aqui, só pode até ali, o limite é esse. E eu falo que a escola não é isso. Claro, tem várias falhas, direto, né? Direto me coloco como um ser humano comum pros meus alunos. Olha, não sei, vou pesquisar, semana que vem eu volto com a informação correta, né? Me preparo pra minha aula, mas às vezes eles trazem uma coisa que não... Sim. Pensando bem, boa pergunta, sabe? Finha, vai aparecer... Não, eu tava pensando aqui agora. Vai aparecer várias vezes no vídeo, tipo assim... é que o Fernandinho, ele fica lá atrás, assim, ó, com a plaquinha, falando tempo, e o papo tá bom, e o papo tá indo, e o papo... Sabe? E eu tô assim... E deu o nosso tempo, já até passou do nosso tempo, o Fernandinho tá só ali nos... E tinha um assunto que eu queria muito falar, mas quem sabe a gente já deixa uma deixa pra parte 2. Eu acho ótimo. Mas pra finalizar o nosso papo, você pode finalizar recitando uma poesia islã pra gente? Ai. Se você quiser olhar diretamente pra aquela câmera. Então tá, eu posso. Mas pra acontecer isso, eu preciso de uma palavra. Vou fazer uma poesia com uma palavra, que ela vai aparecer. Normalmente são 3 palavras no Islã. Daí, como é você, eu vou pedir uma pra você. E o Islã é uma poesia de improviso, marginal, feita na rua, que ele vai trazer a vivência do artista, né? Então, eu vou inserir a minha vivência junto com essa palavra, mas junto desse contexto, desse todo que a gente viveu hoje. Lembrando que isso só vai acontecer aqui na minha cabeça. Primeira e única vez. E vai ficar gravado pra todos vocês. Então, a minha palavra, porque era um assunto que eu queria trazer hoje, então, pra gente falar sobre isso, a minha palavra é decolonialidade. Decolonialidade. 1, 2, 3 e vamos lá. Decolonialidade do ser. Caminho sossegada porque sei aonde eu vou e o que eu posso ser. Todos os dias, quando eu me olho no espelho, eu agradeço por preta eu ser. Passei do processo de escravização. Hoje eu sei quais são a qualidade de todos os meus irmãos. Ser preto empoderado é a questão. Se eles não gostam, vão dizer que não. Mas você se olha no espelho, meu irmão. Olha pra dentro do seu coração. Decolonialidade é aceitar que você não precisa ser padrão. Escuta o que vem de dentro do seu coração. Se organiza, se motiva, olha para o lado e vê quais são as suas caminhadas e quem está contigo durante a sua vida. Saiba que é importante você se unir e você se mobilizar. Ser preto é ser resistência em qualquer lugar. Puta que pariu! Tefa! Meu Deus, o Fernando, agora o ouvido do Fernando foi assim... Eu não posso gritar no microfone. Mas como que a Amanda não grita? Tefa, eu tô muito, muito feliz por esse encontro, por essa presença. Esse final foi tipo assim... a cereja do bolo. O meu cu caiu da bunda. E eu tô muito feliz. Gratidão. E é isso. Foi ótimo o nosso papo. Obrigada, eu amei. Obrigada. Sempre bom te ver, te encontrar. E falar do que precisa ser falado. Esse espaço é um espaço de papos descontraídos, leves, mas também que a gente possa trazer pautas, assuntos do que é importante também. Porque eu reconheço a minha caminhada, reconheço a minha ancestralidade também, reconheço os meus, e é isso. Tá bom? Axé.
Um beijo, até a próxima! Até a próxima!